Vamos lá, boa tarde pessoal, vamos começar o nosso encontro macro da semana, toda segunda-feira, 2h45, estamos começando hoje, então, dessa segunda-feira, dia 13 de janeiro, como sempre eu vou tentar ser o mais breve possível nesse início, até para evitar certa redundância, dado que a gente já se comunica na reunião matinal, a gente já se comunica em relatório diário, relatório semanal, que já acabou de sair, e deixar realmente o espaço aqui para a gente aproveitar da melhor maneira possível, que a gente acredita que seja na interação aí, enfim, perguntas, dinâmicas de perguntas, questionamentos, debates, cenários, comportamentos de certos ativos financeiros, entre outras coisas. Só que, então, nesse panorama inicial, vamos fazer uma pequena retrospectiva da semana passada, uma semana extremamente importante, não só aqui no Brasil, mas também lá fora, e a semana que se inicia também está se mostrando bastante cheia. Tá? Semana passada, como a gente conversou, era a semana que estava marcando o início de 2014, uma semana grandes participantes do mercado voltavam ali daquela temporada de férias de Natal e Réveillon, os volumes estavam começando a ficar mais expressivos e a agenda macro era bastante robusta. Tá? Então, que vale a pena destacar, tá? Acho que de Brasil, dois dados macros bastante relevantes, a gente teve a produção industrial de novembro e o resultado fechado de 2013 da inflação. Para falar de atividade industrial, atividade econômica, nada muda, tá? Num grande quadro. O resultado de novembro em si ainda foi melhor do que se esperava. O mercado foi para a divulgação esperando uma contração mais forte da atividade industrial, algo próximo a menos 1% de queda no mês contra mês em novembro, e veio uma contração bem mais suave, uma contração de 0,2%. Tá? Só que a gente já antecipa aqui que não há muito o que se comemorar ainda na dinâmica industrial da economia brasileira. Só para antecipar, as expectativas e as projeções para o resultado de dezembro, que aí sim fecharia 2013, são bastante negativas, ou seja, teve fatores pontuais que segurou que fez com que a contração não fosse tão forte assim no mês de novembro. Esses fatores vão sair. Só para dar nome aqui a esses fatores, foi basicamente a atividade de refino, tá? Foi um dos grandes heróis, vamos dizer assim, do resultado de novembro não ter sido tão ruim quanto se esperava. Então, assim, na margem ficou um pouco melhor. Tá? Em dezembro, esses fatores vão ser retirados, ou seja, não vão mais passar a contribuir tão positivamente assim para o resultado industrial do mês de dezembro, que a gente vai ter conhecimento no mês de fevereiro. E outros fatores vão fazer peso. Tá? Já recebemos indicadores antecedentes que a gente usa para monitorar e para modelar o comportamento mensal da produção industrial e ter uma noção do que esperar do resultado oficial quando a IBGE divulgar. Já tivemos produção de veículos, tá, reveladas pela Anfávia, e tivemos fluxos de veículos nos pedágios das principais estradas do Brasil. Ambas as estatísticas já vieram bastante fracas para o mês de dezembro, então já está antecipando, já está chamando a atenção para uma contração mais forte da indústria em dezembro. Resumindo o que eu estou falando, a indústria ainda continua a ser um ponto delicado na nossa dinâmica econômica. Estamos há 3 anos já colhendo certas decepções quanto a esse tema na economia brasileira e para frente não dá para se esperar grandes melhoras. A atividade industrial terminou 2013, assim como o PIB da economia espera que se tenha terminado 2013, numa dinâmica bem lateral, numa dinâmica bem moderada, bem amena. E temos poucos indícios para acreditar que início de 2014 a gente esteja diante de uma retomada da atividade, de uma retomada da economia. Tá? Por enquanto, o que a gente espera é mais do mesmo. Ou seja, economia terminando 2013, iniciando 2014, numa dinâmica mais moderada. Tá? Por outro lado, inflação ardendo. A gente viu o IPCA de dezembro, que foi divulgado na semana passada. O IPCA de dezembro veio bem acima das expectativas. Mediana do mercado foi para o número se concentrando ali ao redor de 0,82%. Para o resultado de dezembro, veio 0,92%. 10 pontos base acima do que o mercado esperava. O resultado foi mais alto do que a projeção mais pessimista contemplava, que era 0,89%. E aconteceu um fato que vale a pena chamar a atenção aqui. IPCA de 2013... então encerrou o ano em 5,91 e acabou pegando muito mal para o Banco Central, que veio ao longo do ano passado, né, construindo e se apegando a uma meta informal de se entregar ali na inflação de 2013, que seria uma inflação abaixo do nível observado de 2012.
Então ele se comprometeu e se debruçou muitos esforços em termos de retórica, comunicação, garantindo que em 2013 ele iria entregar uma inflação declinante, uma inflação pelo menos abaixo de 2012, que tinha sido 5,84. 5,84 em 2012, aumentou para 5,91 em 2013 e pegou mal. Pegou o Banco Central, pegou Fazenda e pegou essa condução de política econômica que vem sendo alvo de críticas negativas e com certa razão pegou no contrapé. Então ficou ruim, pegou mal e acalentou aí as apostas, as discussões, as especulações para o Copom que a gente tem depois de amanhã. A gente já vai conversar sobre isso. Apenas para terminar a retrospectiva da semana passada, saindo de Brasil e de lá para fora, o que vale a pena comentar, a gente vai passar, acho que rapidamente, enfim, nos 3 temas que a gente monitora lá fora: China, Europa e Estados Unidos. Vamos terminar com os Estados Unidos, que aí sim tem um dado mais importante para se comentar. Apenas por China, o que a gente tem observado e tem tentado trazer aqui para manter esse tema mais sobre a mesa é tanto o fluxo de notícias quanto o fluxo de dados na China voltaram a vir para o lado ruim da força, que é o que a gente chama. Tá? Fluxo de notícias voltando a reportar com um volume mais expressivo os problemas de dívida na China, os problemas de dívida entre as províncias da China, o problema da dinâmica de crédito, tá, entre as principais empresas e entre os principais setores na economia chinesa, com um tempero especial e preocupante aí da dinâmica de shadow banking que a gente fala. Ou seja, que a dinâmica de crédito que ocorre, vamos dizer, em vias paralelas de crédito, não sendo emitidas por bancos que sofrem grandes regulações. De novo, né, nada ilícito que a gente está falando, apesar de shadow banking você traduzir, vamos dizer, para uma operação bancária sombria, meio cinzenta, não tem nada de legal, é apenas instituições que não têm por caráter serem bancos, acabam atuando como fomentadores de crédito na economia e acabam atuando e agravando a alavancagem de alguns setores, não só na China. Shadow banking é uma dinâmica que pode existir em qualquer economia. Fluxo de notícias na China voltaram a ser negativos, assim como dados na economia chinesa estão voltando a acender o que a gente chama de uma certa luz amarela. Não é a luz vermelha, mas a gente sabe que a economia chinesa está em desaceleração, a gente sabe das preocupações que acercam a economia chinesa depois de ter passado 2 décadas com crescimentos explosivos. Vale a pena começar a monitorar. A Bolsa da China é o pior desempenho já no acumulado desse início de 2014 e alguns ativos muito relacionados à China estão começando também a apresentar fragilidade de uma maneira mais particular. Então, só para trazer aqui, vamos monitorar. O que tem para essa semana de China são os dados de crédito. Vale a pena a gente monitorar, vamos estar de olho. E semana que vem, a gente aí sim já colhe o PIB de 2013 e estatísticas mais relevantes como atividade industrial, investimentos e vendas no varejo. Tá? Só para trazer China aqui para o radar. Indo para a Europa, foi o que a gente já comentou um dia rapidamente numa reunião matinal. O que a gente tem visto na Europa? Sim, o pior já passou. Depois de ter mergulhado 6 trimestres recessivos, a União Monetária Europeia começou a flertar, pelo menos, com uma certa neutralidade. Algumas economias até estão começando a apresentar crescimento. E hoje os economistas se dividem de será que a gente está, pelo menos, numa iminência de um quadro melhor para a Europa. O FMI já projeta que ela possa crescer 1% de crescimento econômico em 2014. Ou seja, o nível de discussão melhorou. Para quem acompanhou 2011, 2012, esse bloco quase quebrando com as questões concentradas em Grécia, 2013, na margem, na comparação, foi um bom ano. Tá? A Europa está voltando a preocupar. Só para resumir o que eu estou querendo dizer, que a Europa está voltando a preocupar. Não é mais sobre dinâmica de crescimento, como a gente acabou de conversar, está melhorando. Não é mais, pelo menos por enquanto, as questões de dinâmica de dívida soberana daqueles países marginais ao bloco, dinâmicas bancárias, mas inflação. Tá? Inflação na zona do euro, a gente teve resultado oficial na semana passada e o núcleo da inflação, ou seja, quando expurgado aqueles itens mais voláteis, quase que classicamente concentrados em alimentos e energia, ou seja, gasolina, esse núcleo de inflação registrou o resultado mais baixo desde que a União Monetária foi criada. Então, está começando a surgir, a emergir uma certa aversão econômica no bloco, né, se ele estaria flertando com deflação. Tá, com problemas deflacionários. E aí você bota mais peso ainda no Banco Central Europeu, no senhor Mário Draghi, do que aquela instituição ela pode vir reagir e tentar reverter esse certo pessimismo, essa certa aversão que está crescente ali no bloco.
Então vale a pena monitorar a Europa, foi essa talvez a novidade e na verdade, uma ratificação de um tema, de uma preocupação que a gente está monitorando ali. Terminando com os Estados Unidos, tivemos payroll, tivemos o dado econômico mais relevante para avaliar a saúde econômica da maior economia do mundo, foi muito abaixo do esperado. Tá? E aí vale a pena ressaltar 2 pontos. Putz, foi muito ruim assim, em partes, porque a gente já sabe historicamente, principalmente no pós-crise, é um dado que está sendo fortemente revisado, ou seja, ele está muito volátil. Ficar se apegando com muito peso à última divulgação que a gente tem, a história já mostrou que não faz muito sentido, porque é um dado que tem sofrido consequências e fortes revisões à medida que a série vai passando. Então, existe esse certo downplay, ou seja, esse certo atenuante de não se apegar tanto assim essa surpresa muito forte que a gente teve na divulgação de sexta-feira passada. Isso explica alguma parte. E a outra é que dados norte-americanos vão começar a sofrer fortes intervenções de efeitos climáticos. E segundo os grandes especialistas, isso já pode ser observado na divulgação do payroll, do dado do mercado de trabalho referente a dezembro, que são na última sexta-feira. Então, existem esses atenuantes para a surpresa que foi muito ruim. O mercado foi posicionado para um resultado próximo a 200 mil postos de criação e o resultado obtido foi apenas 74. Esperado 200 mil, veio apenas 74. Tá? Além de outras evidências mais estruturais do mercado de trabalho, como taxa de desemprego recuando de 7% para 6,7%, o que superficialmente pode ser positivo economicamente, na verdade não foi. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ainda continua recuando por efeitos ainda malignos, que é a destruição da força de trabalho, ou seja, a força de trabalho nos Estados Unidos continua recuando, voltando para níveis de 3 décadas atrás. Então, o resumo da ópera é: mercado de trabalho nos Estados Unidos incita o monitoramento de perto, incita a preocupação, assim como o vigor da recuperação norte-americana ainda incita alguma preocupação, algum vigor. O grande consenso dos economistas é que 2014 vai ser um bom ano para os Estados Unidos. A gente pode estar, sim, à beira de ver uma aceleração na taxa de crescimento norte-americana e dados como o último payroll, né, essas evidências recentes, volto a levantar, será? Dessa vez a gente vai ver os Estados Unidos, entre aspas, decolando, fica ainda essa cautela, né? E agora permeado com esse tempero do Federal Reserve, iniciando essa redução gradual da retirada dos estímulos. Então, o que a gente viu lá fora foi esse cenário externo ainda complexo, incerto, com algumas dicotomias, ou seja, Estados Unidos ensaiando uma melhora, mas ainda apresentando um sinal, um comportamento meio contraditório de alguns dados, como o mais recente, dado do mercado de trabalho, veio ruim. A Europa, dessa vez, uma versão a risco crescendo de maneira tímida, não muito mais com a dinâmica de crescimento, não mais com a dinâmica de dívida soberana ou sistema bancário, mas com um problema chamado deflação. E China voltando a chamar a atenção sobre em que pé e qual estágio está esse processo de desaceleração e esse processo de reequilíbrio do modelo econômico. Tá? E para o Brasil, só para fechar, tivemos mais do mesmo. Atividade fraca, mesmo com resultado de produção industrial um pouco melhor que esperado, não podemos ainda comemorar. E a cara para 2014 é de um início ligeiramente moderado. Então, atividade fraca e inflação pressionada. E a gente entra para essa semana agora com reunião do Banco Central, quarta-feira à noite. Nós da XP já focávamos, de certa forma, com um passo de 50 pontos base de elevação do Banco Central, elevando a Selic, então, na sua primeira reunião de 2014, de 10% para 10,5%, né, enquanto a grande gama dos economistas analistas esperava um passo menor, ou seja, que o Banco Central, já nessa primeira reunião de 2014, fosse começar a diminuir o ritmo de aperto, visando uma parada, tá, o fim do ciclo. Depois do IPCA de dezembro ruim, muito mais alto, pressionado e que pegou no contrapé da Fazenda, Banco Central e Brasília, sob o sentido deles não entregarem aquela meta informal de redução da inflação em 2013 comparado a 2012, reforça o nosso lado. A gente aumentou uma convicção, a gente acredita sim, a nossa aposta seria para o aumento de 50 pontos base nessa quarta-feira à noite, Selic saindo de 10 para 10,5 e talvez na reunião de final de fevereiro um passo terminal de 25 bases, fazendo com que a Selic no fim do ciclo terminasse em 10,75. Vamos monitorar. A questão é que esse Banco Central está sendo muito difícil de prever, está sendo muito difícil de antecipar. Ainda tem uma parcela do mercado que, mesmo com o resultado da inflação mais forte e pegando totalmente no contrapé do Banco Central, naquilo que ele vinha apostando,
manteve a projeção de 25 pontos base, ou seja, uma Selic indo de 10 para 10,25. A gente vai voltar a discutir isso aí mais com as implicações para mercados, mas só para continuar passando a agenda. O destaque no Brasil, então, é a reunião do Copom, que a gente acabou de falar. Sai também vendas no varejo e sai o IBC-BR, a nossa proxy que o Banco Central ele tenta estimar sobre um possível comportamento, uma aproximação para o comportamento do PIB mensal. A gente já teria os dados de novembro. Tá? Semana, então, Brasil, Copom, vendas no varejo, IBC-BR. Vamos lá para fora. O grande dado macro esperado nos Estados Unidos é as vendas no varejo. Vamos lembrar que todos os dados macro nos Estados Unidos vão estar sujeitos a intervenções e a ruídos climáticos, o que vai aumentar uma volatilidade sobre como receber esses dados da economia norte-americana, agora no curto prazo, tá? E outros indicadores, vamos supor assim, de menor expressão, mas não de menos importância. Lá do micro nos Estados Unidos volta a ganhar peso também. Semana passada a gente viu a Alcoa dando o pontapé inicial nessa temporada de resultados das empresas mais importantes do mundo. Essa semana o destaque é para bancos. Praticamente todos os principais bancos nos Estados Unidos soltam suas operações e como foi o último trimestre de 2013 nessa semana, só para citar alguns nomes, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Wells Fargo, New York Mellon, todos os big banks dos Estados Unidos soltam resultados já essa semana. Essa semana o mercado vai parar para olhar isso também. E saindo do universo de bancos, tem algumas empresas, vamos supor, para o lado macro também interessantes de se parar para olhar e se parar para ouvir. Intel e a GE, a General Electric. Então, a temporada de resultados micro aí dos Estados Unidos volta a ganhar força, que é o que a gente chama de earnings season, volta a ganhar volume, começa a ganhar volume essa semana. Então, pessoal, do lado de explanação, é isso. O lado agora fica aqui pra gente conversar e debater. Vamos aproveitar e da melhor maneira possível esses nossos 10, 15 minutos que a gente tem pela frente. Já estou lendo aqui algumas perguntas. Bom, Rafael da Terra, qual a expectativa de crescimento do PIB do ZEUA e da Europa para esse ano? Expectativas que o mercado está trabalhando. Estados Unidos aceleraria, tá, de um crescimento próximo a 2%, até um pouco abaixo disso que ele iria apresentar em 2013 para um crescimento próximo a 3%. E a Europa, depois de sair de uma certa neutralidade, ou seja, depois de vir de recessões profundas, terminou 2013 beirando e flertando ali, pelo menos com uma estabilidade. Existe uma parcela, até como eu falei, projeção da FMI, que está projetando para 2014, sai nessa neutralidade, seria um crescimento de 0% para um crescimento de 1%. Resumindo, grande parte dos economistas, a grande aposta e o grande tema que tem se conversado é que a economia global acelera em 2014. Tá? Então, os mercados e os economistas estão se posicionando, na verdade, mais uma vez, no lado mais positivo, tentando antecipar uma aceleração, mesmo que tímida, pelo menos o lado e o sentido é positivo, uma aceleração da economia global para 2014. A GVS aqui participando, Daniel. Temos rumores da saída do Manteiga, mas parece algo difícil no momento, porém, os últimos dados ruins. Qual a sua opinião sobre esse tema e aproveitando o possível abaixamento do Brasil, o que poderia ajudar a definir o assunto Manteiga? Obrigado. Olha, a saída do Manteiga, a gente sabe que não é novidade, né? Esse temor, essa saída não é novidade. Acho que mais emblematicamente no mercado, quem inaugurou essas conversas foi final de 2012, a The Economist, quando escreveu um artigo basicamente frio, duro, direto, incisivo, pedindo a cabeça do Manteiga, vamos dizer assim. Dali para cá, em 2013, a gente já teve várias rodadas de rumores, é hoje que sai, etc, etc. Nossa opinião, não é assim que funciona. Nosso cenário central para 2014 não é Manteiga saindo, não é Brasília fazendo grandes reformulações ali em termos de ministério, em termos de mensageiros, em termos de mensagem. Tá? A gente ainda continua vendo uma Brasília, a gente ainda continua vendo uma condução de política econômica reativa. Ou seja, torcendo para que as coisas não piorem, se botando, de certa forma, como vítima de ataques de pessimismo, vítima de desdobramentos externos e tentando segurar como dá. Apenas só mudaria e apenas só tomaria uma iniciativa mais forte, como trocar o Manteiga, por exemplo, caso as coisas se agravem
e a gente tem um ambiente macro muito ruim no início do ano, seja movido ou seja com os gatilhos lá fora ou aqui dentro, e aí sim o governo tendo que antecipar os projetos de segundo mandato, tendo que antecipar a corrida presidencial e tendo que fazer essas reformulações mais fortes, trocando mensageiro, trocando mensagem, e aí sim a gente vira um espaço para a saída do Manteiga. No mais, nosso cenário central é Manteiga e o grande escalão, vamos dizer assim, da equipe do governo hoje, economicamente falando, ou seja, os responsáveis pelo bastão da economia, de conduzir a economia, seguindo e pelo menos indo até o final de 2014. Aí 2015 sim, aí sim a gente acha que acredita em grandes mudanças e alguns nomes sendo trocados, como, por exemplo, o ministro da Fazenda. Sobre a questão do downgrade, esse sim seria um gatilho, que se por acaso venha a ocorrer nos próximos 2, 3 meses e por acaso venha gerar um grande mal-estar, aí sim o governo teria que reagir de uma maneira que hoje, sabidamente, ele não quer antecipar as eleições, antecipar os projetos de segundos mandatos e, com isso, mudar a mensageira e mudar a mensagem. Mas, por enquanto, ainda é uma visão, de certa forma, um pouco negativa, que exige cautela, existe prêmio de risco, para a gente não ver esse governo antecipando as discussões. Não é um governo proativo, não é um governo de iniciativa, então ele vai ficar um governo mais conservador, torcendo para que as coisas não derem certo, experimentando segurar com a barriga, que a Cazena participou aqui no nosso encontro da semana passada, empurrando com a barriga, torcendo para as coisas não darem muito certo e evitando essas grandes reformulações, evitando essas grandes exposições que ele teria que sofrer antes que as eleições se afunilem no final de 2014. NFK, Daniel, como você vê, mais está a manobra contábil do governo de contabilização do superávit primário, de repassar a parte das despesas de 2013 para 2014. NFK, excelente ponto, bastante atual. Na verdade, isso gerou um grande mal-estar na semana passada, sim. Talvez possa ter sido culpa minha não ter comentado isso aqui, fazendo a retrospectiva da semana passada. Eu me ative mais a dados, mas sempre bom, do lado macro, a gente está monitorando como está o fluxo de dados econômicos, e como está o fluxo de notícias, porque isso também começa a antecipar e começa a trazer certas preocupações para o mercado e, sem dúvida, para o lado doméstico. Esse fluxo de notícias do fiscal, principalmente esse ponto que você ressaltou aqui, pegou muito mal, começou a pegar muito mal. Ou seja, toda essa desconfiança, essa credibilidade arranhada ali das nossas contas públicas, não só na dinâmica e na administração das contas públicas, mas como reportá-las. E aí um dado que começou, uma evidência que começou a aflorar e ficar mais forte semana passada, foi, de novo, essas manobras do governo, e aí o tema central da semana passada, o protagonista desse âmbito fiscal, foi exatamente essas contas repassadas, essas despesas repassadas e postergadas, ou seja, não sendo reconhecidas em 2013 para não ferir o resultado do primário e sendo jogadas, sendo engordadas para 2014, empurra com a barriga para 2014, mas pelo menos 2013 a gente garante aqui. O que é ruim, a gente viu o ministro da Fazenda indo sexta-feira, indo de certa forma com alguma convicção, algum orgulho, porque estava entregando os 75 bi de primário, de superávit primário prometido para 2013. A ideia é que o mercado ele para fazer contas rápidas e a gente sabe que o superávit primário em termos de esforços fiscais para 2013 foi muito abaixo disso. Porque dentro desse superávit primário a gente tem receitas extraordinárias que foram relevantes para compor esse resultado, como aproximadamente aqui 15 bi de Libra, quase 20 bi de refis e despesas que deixaram de ser reconhecidas e jogaram para 2014. Então, não é isso que o mercado quer, né? É até um tema que tem se discutido hoje. Entrega um primário ruim, mas recupere e conquiste a sua credibilidade, que talvez o efeito líquido possa até ser benigno e não maligno, como talvez Brasília pense e encare desse modo. Obrigado, excelente, bom ponto de ter passado aqui. A gente vai monitorando em que pé estão essas discussões fiscais, não em termos de resultados quantitativos do que está sendo entregue, mas exatamente em termos qualitativos, do que o fluxo de notícia está dizendo, como é que está esse âmbito fiscal em termos qualitativos. Bom ponto, muito obrigado aí. Jordão, da XPF, esses dados não estão refletindo nos índices, pois estão renovando máximas a cada semana. O que pensar? O mercado é burro? Jordano, eu não sei com que índice você está falando, está se referindo. Só para dar a sequência aqui na discussão, não sei se seriam índices acionários lá fora, principalmente S&P, o S&P 500, concordo. Causa uma certa estranheza. Você vê ainda o ambiente econômico, de certa forma, frágil, as incertezas muito acima do usual. Próprio Estados Unidos, a gente vai entrar pelo 4º ano tentando antecipar uma recuperação econômica, cujos 3 anos anteriores isso não se concretizou.
Então, e no entanto, o principal índice de ações daquela economia que reflete grande parte da saúde global, renovando máximas após máximas, e 2013 foi um ano excepcional de retorno das ações norte-americanas, renovando máxima histórica, e 2014, apesar de um começo tímido, a questão é que a confiança ainda continua grande e todas as discussões, a análise sobre esses temas continuam, eu acredito um pouco sim, descoladamente positivas, tá? E a gente tem que monitorar, e ainda no que se refere a essa questão micro de ações, vamos lembrar, o Federal Reserve está revertendo uma política bastante sensível que ajudou, sem dúvida, para esse comportamento extremamente benigno dessa classe de investimentos, que é o investimento em ações. Vamos monitorar, isso é um grande tema. Só para botar uma pimenta aqui, o Federal Reserve ele iniciou, ele já comunicou, que é a história do tapering, ele vai começar a reduzir essas intervenções a mercado, ou seja, ele vinha desde o final de 2012, desculpa, injetando 85 bilhões por mês na economia norte-americana, e ele já anunciou que ele vai reduzir isso para 75. E grandes as chances a gente ter a reunião do FONC, a reunião do Banco Central do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, agora final de janeiro, e ele ainda sinaliza mais um passo de redução de 75 para 65. E o mercado, de certa forma, ele recebeu bem, ele tem se comportado bem, né? Ainda mais quando a gente se compara com o comportamento que a gente viu lá em maio e junho de 2013, aquela confusão quando o Bernanke ele iniciou essa vontade de se fazer isso. O ponto que a gente vai deixar aqui na mesa é o fato do mercado ter recebido bem, ter sido bem-vindo, não ter causado grandes danos ou choques de incerteza quando ele falou, comecei o tapering, não assegura e não garante que o processo de redução dos estímulos não venha encontrar capítulos bastante sensíveis aí no meio do caminho. Então, muita atenção. Uma coisa ele, vou começar a fazer e o mercado recebeu bem. Outra coisa ele sair de 85 para 0, onde no meio do caminho pode acontecer muita coisa e você acabar superestimando a capacidade do Federal Reserve em gerenciar de maneira brilhante as expectativas do mercado. A história mostra que não é assim que funciona. Então, essa história da redução gradual começou bem, ótimo, mas ela tem muito que ser monitorada de perto. Tá? Bom, tentando aqui ver mais perguntas, Samuel RCX. Daniel, teu número no pior e melhor cenário para Ibovespa nesse ano e para o dólar. Samuel, obrigado pela participação. Essas perguntas a gente chama de bola de cristal. São sempre bem-vindas e, de novo, vamos aqui falar. Tá bom, para quem está comprado em dólar, para quem está exposto a dólar, melhor número que eu vejo para 2014 não é o número em si, mas é você começar a ter choques, enfim, negativos de confiança. O que eu quero dizer aqui é gatilhos que você venha a aumentar o risco Brasil, a percepção de Brasil. O prato para isso está cheio, tá? Quanto a dólar, eu vou segurar um pouquinho e vou deixar aqui, vou fazer aquela de programa de televisão, eu vou deixar aqui as expectativas no ar, porque a gente vai vir hoje, no final do dia, falar das estruturas de dólar que a gente está lançando e que eu compartilho totalmente, ali, acho produtos excelentes para você lucrar de maneira protegida, num ambiente mais averso a risco que cause movimentos altistas no dólar no curto prazo. Dólar, então, vou deixar para responder hoje, final do dia, vamos estar junto para a gente conversar e discutir, responder perguntas sobre as estruturas que a gente está lançando de dólar para curto prazo, que eu apoio fortemente. Pode ser assim? Tá. Ibovespa, pior dos cenários. Olha, se a gente tiver o que tem se ensaiado em 2013 e receber o título, enfim, de tempestade perfeita, essa bolsa eu vejo ela voltando para 44, 45 mil pontos de maneira fácil, tá? Se a gente tiver junção de China ruim preocupando, Estados Unidos não de maneira não atabalhoada, mas de maneira ruidosa, fazendo essa reversão de estímulos. Isso eu vejo como tempestade perfeita lá fora. E aí entra aqui dentro, isso podendo ser conjuntamente também com um crescimento mais fraco, fiscal piorando, até não quantitativo, mas temos qualitativo, aqui como a gente já conversou, downgrade, Copa do Mundo, podendo servir de catalisador para manifestações e revoltas sociais, e o próprio ano político presidencial, e em algum momento do caminho a gente encontrar certas rusgas aí de partidos se degladiando e por aí vai, ou seja, aquele mal-estar, nem que seja pontual, mas aquele mal-estar pintar esse ano, Bolsa pode sofrer sim, pesado, e aí níveis ali mais próximos de 44, 45, que foi patamar que a gente flertou num pior momento em maio e junho, podem ser revisitados. 2014, eu acho que é um ano em que as incertezas, principalmente quanto a ativos domésticos,
ainda estão muito altas. Então, assim, eu não consigo ver patamares muito altistas para a nossa Bolsa, que hoje está flertando com os 50 mil. Eu acho que num cenário mais otimista, ou seja, por acaso a gente entra numa dinâmica de piora macro, até linkando com o que a gente já conversou aqui, e aí o governo venha, antecipe e faça discursos duros, compromissos duros, vem realmente se expor, troca certos ministros, muda radicalmente a mensagem e etc. E isso pode levar a Bolsa, sim, isso pode resgatar a confiança dos participantes de mercado quanto aos ativos da economia brasileira, e isso pode levar a Bolsa para 60 mil pontos facilmente. Ou outro cenário, hoje não parece muito sensato, não está parecendo muito plausível, mas ainda tem muita água para rolar em termos de eleição presidencial. Vai que outros partidos começam a fazer frente, seja o PSB, seja o PSDB, começa a fazer frente e o PT ele não se sinta mais tão seguro assim, começa a se desenhar um cenário de segundo turno. E aí eu arrisco dizer, de fato, se PSDB ou outro partido venha a ameaçar de maneira factível e condizente o PT, e a gente possa ter realmente o PT saindo do poder e entrando outra bandeira partidária, isso pode dar uma animada relevante na Bolsa de Valores, 60 mil pontos vira piso. Tá? Então esses seriam os temas que eu estaria monitorando para 2014, que a gente vai recorrentemente, inevitavelmente, estar falando aqui nesses encontros de segunda-feira. Ele ia ficar novamente, Daniel, como está a Grécia? Ainda pode preocupar novamente. Olha, a Grécia, como modelo econômico, como economia, isso de certa forma já está dado. Assim. Acho que ninguém espera a gente falar positivamente de Grécia de novo. Então acho que o ponto aqui, essa pergunta, que eu vou tomar no seguinte sentido. Grécia e como uma representação das economias marginais, periféricas ali da zona do euro. A gente está à beira de voltar a ter uma onda de notícias negativas e preocupações ali? Por enquanto não. Tá? A gente está monitorando, mas por enquanto, de novo, estruturalmente, não tem como ficar muito otimista com a zona do euro, principalmente essas economias periféricas que a gente já está representando aqui como Grécia. Tá? Mas há mercado, em termos de despertar aversão ou propensão a risco, a gente não vê os países periféricos da zona do euro, por hora, tá, serem protagonistas, ou na verdade serem vilões aí de risco de mercado no curto prazo. Tá? Pelo menos é isso que a gente está enxergando, é isso que a gente está cobrindo, é isso que a gente está monitorando. Corredor aqui fazendo a pergunta, Daniel, o que está acontecendo com, desculpa, não sei esse ticker, SAAG11, tá? Desculpa, corredor, não vou poder contribuir aí. Pessoal, sem mais perguntas, a gente está terminando, enquanto o panorama macroeconômico semanal que a gente realiza aqui. Para mim, fico muito feliz aqui de terminar essa semana com vocês com várias perguntas de excelente nível e totalmente pertinentes. Pô, muito obrigado, a gente está caminhando para o lugar certo e a gente está caminhando realmente para o objetivo principal, que é transformar esses nossos 30 minutos semanais aqui num ambiente fértil e produtivo de debates e discussões. Agradeço demais a vocês. Segunda-feira que vem a gente está junto. Antes de terminar, só vou fazer uma provocação. Relatórios, pessoal, esse é o jeito, pelo menos que a área de análise, seja macro, seja fundamentalista, tem de se comunicar sistematicamente com vocês. Tá? Acessem, por favor, os nossos relatórios, o que a gente está dizendo, acho que é sempre bom. Enfim, a moeda mais valiosa no mercado financeiro é a informação, e é ali, pelo menos, que a gente tenta dar o nosso melhor para deixar a nossa rede, os nossos clientes mais bem informados e assim preparados para enfrentar um ano que já começou desafiador e tende a ser, sem dúvida, um ano desafiador, tá, para se proteger ou se galgar ganhos, retornos com qualidade. Nesse sentido, eu vou reforçar aqui, relatório semanal, hoje começou um lance especial que a gente vai estar fazendo. Tá? O nosso relatório semanal agora vai passar a contar com a participação da entrada da nossa economista-chefe, Zena Latif, que hoje, devido a compromissos, não pôde participar aqui do nosso encontro. Semana que vem ela vai estar aqui com certeza, mas a gente começou a fazer o estudo da semana. Vale a pena olhar, porque ele vai dar um caráter, vamos dizer assim, mais especial e mais particular para o relatório. Né? Vai sair um pouco daquela coisa da rotina que a gente já se acostumou, mas que é totalmente importante. O que sai, o que entra na nossa Top Picks, retrospectiva e perspectiva da semana. E agora a gente estamos acrescentando aí um tempero, estudo da semana. E a gente sempre vai procurar do lado macro
a pegar um tema que eu, Zena, Ingrid, a gente está tentando olhar, estamos monitorando, que a gente acha, pô, vale a pena trabalhar isso aqui, vale a pena comentar isso aqui. Vamos entrar mais a fundo nesse ponto tal, e quem vê o que a gente acha, e toda semana vai ter estudo da semana. Essa semana começou com o mercado de trabalho doméstico. Dá uma lida, tá bem interessante tentar entender o que está acontecendo hoje no mercado de trabalho do Brasil, e a gente faz lá mercado de trabalho contando com os jovens. Lê lá, a partir de hoje então, estreou hoje, estudo da semana, todo o relatório semanal vai contar com esse último capítulo ali, fechando o relatório estudo da semana. Hoje a gente falou de mercado de trabalho, vale a pena dar uma lida, qualquer dúvida estamos aqui. Uma excelente semana a todos, um abraço, até a próxima segunda.